Você já parou para pensar no poder do riso e no poder do ódio? Um simples gesto cômico pode desarmar um império, mas também pode custar a vida de milhões. No auge da Segunda Guerra, Charlie Chaplin subiu ao palco das telas e fez o que ninguém ousava: transformou Hitler em piada. Enquanto isso, nas páginas de Mein Kampf, Hitler transformava seu ressentimento em uma doutrina de poder. 2 homens, 2 discursos, 2 armas e uma mesma pergunta: como o riso pode enfrentar uma ideologia construída sobre ódio e ressentimento? Chaplin, em O Grande Ditador, ergue-se diante das câmeras e faz um discurso que ecoa até hoje. Fala de humanidade, liberdade, fraternidade. Um gesto poético contra a sombra que se espalhava pela Europa. Do outro lado, Mein Kampf, um manifesto escrito não para libertar, mas para prender consciências. O destino do Reich depende de mim. Enquanto eu viver, pensarei apenas na vitória. Aniquilarei todos aqueles que se opuserem à minha vontade. 30 de abril de 1945, em seu bunker sob as ruínas de Berlim, Adolf Hitler comete suicídio. Eu morro feliz, consciente de nossas infinitas conquistas e de minha extraordinária contribuição para a história da humanidade. Durante 12 anos, Hitler dominou o povo alemão, e ele quase os conduziu a uma nova ordem mundial. Hitler iniciou uma guerra mundial que custou a vida de 50 milhões de pessoas. Ao contrário da crença judaica, essa guerra não terá fim. Com a aniquilação do povo ariano, pelo contrário, ela terminará com o extermínio dos judeus. Não estou brincando de guerra. Não permitirei que nenhum general me diga o que fazer. Com uma vontade de ferro, decidirei quando atacar. Essa é a minha missão, com base em testemunhos coletados de diários, cartas e filmes coloridos recentemente descobertos. A Guerra em Cores. Hitler. Após a Primeira Guerra Mundial, o povo alemão ficou com as consequências de uma derrota catastrófica. Quase metade da população em idade ativa está desempregada. Um desses desempregados é Hans Backe. Milhares de fábricas fecharam suas portas. Muitos alemães honestos foram forçados a roubar para comer. Todos nós ansiávamos por tempos melhores. Como muitos, perdi todos os meus bens. Por isso, entrei para o Partido Nacional Socialista. Os nacional-socialistas, os nazistas, estiveram no poder por 20 meses. Em 15 de setembro de 1934, em Bückeburg, 750 mil alemães compareceram para ver seu novo líder, Adolf Hitler. A miséria a que nosso povo foi levado é horrível. Precisamos acabar com o desemprego. Alemães, deem-nos 4 anos e que Deus Todo-Poderoso abençoe nosso trabalho. Professora Louise Solmitz. A multidão estava animada. Eles estavam indo ver o Führer. A exaltação do momento deu lugar a um clamor entusiasmado. Muitos viam nele o seu salvador, um redentor que os livraria de uma pobreza insuportável. Nosso dever é ter certeza que possamos finalmente arrancar da história alemã as páginas que falam de nossa desintegração como nação. Da carência, da miséria e da miséria surgirá um novo relâmpago. A ascensão de Hitler ao poder dará lugar a um novo sopro de otimismo. Depoimento de um médico judeu, Ertan Atarov. Hitler foi nomeado chanceler. As pessoas estão eufóricas. Não se fala em outra coisa. Muitos estão transbordando de felicidade. Outros mostram preocupação em seus rostos, mas todos acreditam nele quando diz que agora as coisas vão mudar. Hitler transforma progressivamente a vida dos alemães. O desemprego é quase inexistente e os trabalhadores desfrutam de férias no exterior amplamente subsidiadas pelo Estado. Hermann Schütz. Quem poderia imaginar que um dia nós, trabalhadores alemães, poderíamos ir à Riviera Italiana? Voltaremos para a Alemanha cheios de gratidão e poderemos trabalhar em dobro para atingir os objetivos do Führer. Em casa, na Alemanha, os nazistas erradicam toda a oposição política.
A polícia e os tribunais de justiça são controlados pelos nazistas. Todos os poderes estão concentrados na figura de Adolf Hitler. Nem todos vocês podem me ver. No entanto, eu os percebo e vocês me percebem. O milagre de nosso tempo é que vocês me encontraram. E felizmente para a Alemanha, eu encontrei vocês. Setembro de 1930. Hitler anuncia novas leis que tornam os judeus da Alemanha cidadãos de segunda classe. As crianças recebem novos livros didáticos com lições de educação racial. Você pode reconhecer facilmente um judeu pelo nariz. Ele lembra o número 6. Seus lábios geralmente são grossos. Você verá em seus olhos que ele não é confiável. Se você tiver um bom nariz, você pode sentir o cheiro dos judeus. Toda a oposição a Hitler é erradicada impiedosamente. Dezenas de milhares de pessoas são presas. O jornalista Stefan Lorenz ousou criticar o Führer. Estou escrevendo da cela número 24. Lá fora, uma nova Alemanha está sendo criada. Milhões de pessoas estão entusiasmadas. Hitler está lhes prometendo tudo o que desejam. Acho que quando acordarem de sua embriaguez, descobrirão que ele os desviou do caminho e os enganou com mentiras. Em 1 de agosto de 1936, Adolf Hitler abre os 11º Jogos Olímpicos em Berlim. O Führer foi muito claro. Esses jogos deveriam ser um espelho da nova Alemanha. Professor judeu Viktor Klemperer. Acho as Olimpíadas odiosas. Eles proibiram o canto de slogans nas ruas. O cerco aos judeus, sentimentos maliciosos e atitudes ofensivas desapareceram dos jornais. Eles tentam concentrar a atenção de nossos hóspedes única e exclusivamente na maneira agradável e pacífica com que as coisas acontecem aqui. No final dos jogos, os alemães estão no topo do quadro de medalhas. É um triunfo pessoal para Hitler. As Olimpíadas de 1940 serão realizadas em Tóquio, mas a partir de então, elas sempre serão realizadas na Alemanha. 3 semanas após os Jogos Olímpicos, Hitler recebeu David Lloyd George, ex-primeiro-ministro britânico, em Berghof, seu retiro nas montanhas em Berchtesgaden, na Baviera. Ao lado de Hitler está seu intérprete, Paul Schmidt. Hitler ficou muito feliz com a visita desse famoso estadista. Sentamos em uma mesa perto da janela. Ele começou a falar com veemência sobre suas experiências como um humilde soldado durante a Grande Guerra. Muitas vezes entrei em conflito com os britânicos, ele lhe disse. Lloyd George ficou tão impressionado com Hitler que publicou suas reflexões no Daily Express. A intimidação da Europa pela Alemanha não faz parte da nova visão de Hitler. Os alemães estão absolutamente determinados a nunca mais nos confrontar. Assim que Lloyd George saiu, Hitler apresentou um memorando secreto a seus ministros. O mundo está caminhando para um novo conflito. Tornar o exército alemão o principal exército do mundo é de vital importância. Se isso não acontecer, a Alemanha estará perdida. Devemos nos preparar para entrar em guerra dentro de 4 anos. Piloto pessoal de Adolf Hitler, comandante da SS, Hans Bauer, o acompanha em um desfile para celebrar os 2000 anos da cultura alemã. Bauer foi autorizado a filmar o Führer com sua própria capa. Ingeborg Weber, 14 anos de idade. Os 4 anos que o Führer nos pediu para cumprir suas promessas já se passaram. E que grandes coisas ele realizou? Os comunistas desapareceram da Alemanha. Não há mais desemprego. O Führer nos devolveu nossa autoestima. Eu sinto isso. Eu entendo isso. Tenho medo, eles me assustam. Eu faço isso com minhas calças. Prefiro cuidar do meu próprio bem-estar. Não quero me sacrificar. À frente do Estado francês, os governos se sucederam sem uma política clara em relação à Alemanha. 3 anos após a chegada de Hitler ao poder, a França relaxou seus programas de armamento. Mas sua doutrina militar parece ter sido substituída, como implora Charles de Gaulle, um coronel ainda desconhecido do público em geral.
Os militares estavam presos ao conformismo. O exército permaneceu ancorado em ideias que antecederam a última guerra. Seus líderes estavam envelhecendo em suas posições, apegando-se a juramentos que um dia lhes trouxeram glória. Munique, julho de 1937. O piloto pessoal de Adolf Hitler, SS Hans Bauer, o acompanha em um desfile organizado para o 200º aniversário da cultura alemã. Bauer é autorizado a filmar Hitler e a multidão aplaude. Ingeborg Weber, uma nazista de 14 anos. Os 4 anos que o Führer havia nos pedido se passaram. As coisas mudaram na Alemanha. Os comunistas desapareceram. Não há mais desemprego. Graças ao Führer, encontramos nosso orgulho. Nos últimos 6 anos, Adolf Hitler escondeu algo do povo alemão. Longe de todos os olhos, exceto para aqueles mais próximos a ele, vive sua amante Eva Braun. O tempo está maravilhoso. E eu, a amante do homem mais importante do mundo, estou sentada aqui, olhando para o sol. Com uma câmera dada a ela pelo próprio Hitler, Eva Braun registra sua vida privada. O fato de ele me amar tanto me deixa tremendamente feliz. Rezo para que seja sempre assim. Durante todo esse tempo, ela só teve cabeça para a política. Chegou a hora de ela relaxar um pouco. Hitler só permite que seu círculo mais próximo de pessoas conheça Eva. Uma dessas pessoas é seu grande amigo, o arquiteto Albert Speer. Nunca conheci alguém que demonstrasse tão pouco de seus sentimentos. Mesmo com Eva, ele não é completamente relaxado e humano. Hitler e Eva evitam qualquer coisa que possa sugerir um relacionamento íntimo. A única coisa que acontece é que, tarde da noite, eles sobem juntos para seus quartos. Essa mulher, que era tão próxima de Hitler, comecei a gostar dela quase por pena. Eva, 25 anos, pertencia a uma família católica muito tradicional. Quando Hitler comprou um apartamento para Eva, seu pai lhe escreveu uma carta. Vossa Excelência, encontro-me na posição extremamente embaraçosa de ter que expressar meu desconforto a Vossa Excelência. Acredito que a supervisão dos pais sobre seus filhos até o momento do casamento é um princípio sagrado. Esse é o meu código de honra. Por favor, aconselhe-a a voltar para sua família. Respeitosamente seu, Friedrich Braun. Eva interceptou a carta. Ela nunca chegaria ao fechamento. Eva sempre parecia feliz. Ela era o centro das atenções. Embora os únicos fragmentos sobreviventes de seu diário revelem uma história bem diferente. Quando ela diz que me ama, isso significa apenas que ela me ama naquele exato momento. É como aquelas promessas que ele nunca cumpre. Estou tão infeliz. Eu deveria sair e comprar pílulas para dormir. Assim, eu não pensaria tanto em tudo isso. Eva já havia feito 2 tentativas de suicídio. Mas mesmo assim, Hitler se recusou a se casar com ela. Um homem de inteligência superior não deveria compartilhar sua vida com uma mulher primitiva e estúpida. Imagine se eu tivesse uma mulher que interferisse em meu trabalho. Em meu tempo livre, quero paz. Nunca poderia me casar. Aconteceria comigo o mesmo que com os atores de cinema. Quando eles se casam, perdem algo para as mulheres que os adoram. Eles deixam de ser seus ídolos. 28 de setembro de 1937. A população de Berlim se prepara para a visita de Estado do ditador italiano Benito Mussolini. Hitler está construindo uma nova aliança militar na Europa. Ao rearmar a Alemanha, não pretendemos criar um instrumento militar de agressão, pelo contrário. Queremos criar um instrumento exclusivamente para defesa e manutenção da paz. Hitler implanta seu novo exército contra Mussolini. Ao lado dos 2 ditadores está o intérprete de Hitler, Paul Schmidt. Tive a oportunidade de observá-los de perto. A voz de Hitler era áspera, muitas vezes rouca. Às vezes, seus olhos brilhavam. Sua risada sempre tinha um toque sarcástico. Houve uma cerimônia interessante durante a qual Mussolini fez de Hitler um cabo honorário da milícia fascista.
Hitler também assinou um pacto com o Japão. Com a formação desse novo eixo, ele estava pronto para dar o próximo passo. 12 de março de 1938. Hitler anuncia a anexação nazista da Áustria. Nascido na Áustria, Hitler sempre sonhou com a reunificação da Áustria com o Reich alemão. Karl Titian era um soldado do exército austríaco. Fomos informados de que não devemos resistir à entrada das tropas alemãs. Deus salve a Áustria. As pessoas saíram às ruas e há bandeiras espásticas por toda parte. Em teoria, a Alemanha nos salvou dos comunistas. Agora todos estão do lado dos vencedores. Na cidade de Dornbirn, 10.000 pessoas estão comemorando na renomeada Praça Adolf Hitler. Acredito que foi a vontade de Deus que um garoto daqui fosse enviado para a Alemanha, onde ele cresceu para se tornar um líder e retribuir a sua terra natal, o Reich. Este é o maior momento de glória de minha vida. Em questão de semanas, os judeus de Viena começam a sentir o verdadeiro impacto da chegada do Salvador da Áustria. Uma estudante judia de 24 anos, Edith Hahn. Os nazistas estão pichando as lojas dos judeus para que as pessoas não façam mais compras lá. Qualquer pessoa que resistir será espancada, morto ou enviado para um campo de concentração. Todos ao nosso redor enlouqueceram. Eles nasceram nos odiando, eles cresceram nos odiando. E agora, o verniz de civilização que nos protegia de seu ódio está desaparecendo. No alto dos Alpes da Baviera, em sua cabana na montanha, Hitler já está planejando sua próxima conquista. Diário do chefe da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Agora é a vez da Tchecoslováquia. O Führer é fantástico, um verdadeiro gênio. Ele fica sentado por horas em frente ao mapa, virando-o várias vezes. O Führer está encantado com a teimosia dos tchecos. Mais um motivo para despedaçá-los um dia desses. Eles não têm ideia do que os espera. Pobres idiotas. Hitler afirma que os alemães que vivem na província tcheca de Sudetenland são oprimidos. Os jornais alemães estão cheios de histórias inventadas, de violência e abuso. Relatos de avanços das tropas alemãs convencem os aliados ocidentais, Grã-Bretanha e França, de que essa luta distante na fronteira pode acabar em guerra. Durante o comício anual do Partido Nazista, é anunciado que as negociações com os tchecos foram interrompidas. Quando Hitler inicia seu discurso de encerramento, o mundo inteiro está ouvindo. Exijo o direito de autodeterminação para os 3,5 milhões de alemães e tchecos. Eles têm o direito de decidir a que país pertencem. Exijo que a opressão dos cidadãos alemães na Tchecoslováquia acabe. Nós conseguimos. Temos nossa própria maneira de conseguir isso, assim como qualquer outro povo. O direito à autodeterminação para os 3,5 milhões de alemães na região de Sudete. Cabe a eles decidir livremente a que país pertencem. Eu exijo nenhuma opressão contra os alemães na Tchecoslováquia. 2 semanas depois, o destino da Tchecoslováquia foi decidido em uma reunião entre Hitler e o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain. O acordo assinado ontem à noite simboliza a vontade de nossos dois povos de nunca mais entrarem em guerra um com o outro. Acredito que isso significa que haverá paz. As tropas de Hitler entraram na Sudetenland sem que uma única bala fosse disparada. Fiz sacrifícios e demonstrei grande tolerância. Esta é a última exigência territorial que faço. 12 de junho de 1939. Adolf Hitler visita o local onde passou sua infância, a pequena vila austríaca de Fischenheim. Filho de um funcionário da alfândega local, Hitler leva flores ao túmulo de seus pais e, mais tarde, visita sua antiga escola. Em poucas semanas, os judeus de Viena começam a sentir o verdadeiro impacto da chegada do Salvador da Áustria. Foi aqui que meus primeiros ideais foram forjados.
Minha associação com os bad boys me transformou no oposto de uma pessoa caseira. Mesmo assim, meus dons de orador se desenvolveram em discussões violentas com meus colegas de classe. As florestas e os prados eram meus campos de batalha. Nesse momento, Hitler está com 50 anos. Em seu aniversário, uma mulher escreveu para um jornal local: "Meus filhos veem no Führer o homem que dá todas as ordens. Para eles, o Führer é o criador do mundo." As crianças em idade escolar até aprendem uma nova canção. Adolf Hitler é o nosso salvador, nosso herói. Ele é o ser mais nobre do mundo inteiro. Por Hitler nós vivemos, por Hitler nós morremos. Nosso Hitler governa um admirável mundo novo. Por toda a Alemanha, milhares de novos recrutas juram lealdade ao seu Führer. O vice de Hitler, o tenente-coronel Schmont. O Führer diz que a solução para nossos problemas exige coragem. Será uma questão de expansão no leste. Não vemos outras brechas na Europa. Não temos alternativa a não ser atacar a Polônia na primeira oportunidade. Desta vez, Grã-Bretanha e França avisam Hitler que se ele atacar a Polônia, eles estão preparados para entrar em guerra. O chefe da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Sabemos com certeza que os britânicos são fracos e covardes demais para nos atrapalhar. O Führer diz que a Grã-Bretanha tem atualmente o governo mais deplorável que se possa imaginar. Acredite em mim, as coisas se desenvolverão como da última vez. Uma guerra de nervos, mas na qual eles serão os únicos a se render. Hitler precisa lidar com uma possível ameaça antes de lançar seu ataque à Polônia. Ele envia um telegrama secreto ao líder soviético, Herr Stalin. A tensão entre a Alemanha e a Polônia tornou-se intolerável. A crise vai estourar a qualquer momento. Seria aconselhável rever os termos de nosso relacionamento. Agradeceria uma resposta rápida de sua parte. Adolf Hitler. 48 horas depois, Stalin concorda em não interferir nos planos de Hitler em troca da participação na divisão da Polônia. Mais de 2 milhões de homens aguardam ordens do Führer. Nunca mais alguém será capaz de conquistar a confiança de todo o povo alemão. Tudo depende de mim. Nossos inimigos têm líderes de segunda categoria. Aqueles que vi em Munique não passam de vermes. Fechem seus corações à piedade. Ajam com brutalidade. Quando uma guerra começa, o importante não é fazer a coisa certa, mas vencer. No início da manhã de 1 de setembro de 1939, o exército alemão invade a Polônia. A notícia é transmitida na Alemanha pelo próprio Hitler, Werner Hartz, em Berlim. As ruas estão vazias e não há tropas à vista. As pessoas não saíram às ruas em júbilo como fizeram quando a Grande Guerra começou. A guerra estourou silenciosamente, como se fosse uma coincidência. 2 dias depois, Grã-Bretanha e França declaram guerra à Alemanha. Adolf Hitler deu início à Segunda Guerra Mundial. Um campo de aviação é apreendido nos arredores de Varsóvia. A invasão nazista começou há apenas 3 semanas, mas os poloneses já enfrentam a derrota. Um Hitler jubiloso chega para parabenizar suas tropas. Inúmeras colunas do exército polonês acabam como prisioneiros de guerra. Os sobreviventes devem se render e entregar suas armas, caso contrário, serão destruídos. O Exército Vermelho invade o leste da Polônia como parte do pacto secreto de Stalin. Quando os poloneses se recusam a se render, os alemães arrasam a cidade de Varsóvia. Soldado de infantaria blindado Gejar Mari. Encontramos hordas de refugiados em carroças. As pessoas estão deixando a cidade. Nossa artilharia está tirando o máximo proveito dela. Arrasamos tudo até o chão. As pessoas estão paradas nas estradas, olhando para nós com ódio. A derrota da Polônia resulta em 70 mil mortos. Como nação, Polônia deixa de existir. Hitler espera que a destruição da Polônia sirva de aviso para a Grã-Bretanha e a França. Ele lhes faz uma oferta de paz. Quando eles a rejeitam, Hitler fica furioso.
Joseph Goebbels. O Führer acredita que a Grã-Bretanha precisa receber um golpe esmagador. No momento, o poder da Grã-Bretanha é um mito e não uma realidade. Mais uma razão para esmagá-la. Até esse dia, não haverá paz no mundo. 10 de maio de 1940. Depois de invadir a Escandinávia, Hitler lança sua Blitzkrieg no oeste. Isso pega os aliados completamente de surpresa. Soldado Hans Gotthard. Minha querida esposa, como posso começar a descrever essa experiência? Em todos os 4 lados, ouvimos milhares de soldados marchando. O rugido da artilharia nunca cessa e nós apenas seguimos seu eco. Em apenas 2 semanas, o exército alemão coloca os aliados em fuga. Ao declarar guerra, a França cometeu o maior erro de sua história. O teste será feito em breve. Muitos militares franceses também estão convencidos da vitória. Desde a Grande Guerra, eles têm a reputação de serem os melhores soldados do mundo. 2 milhões de homens se juntarão à fronteira e às fortificações da linha Maginot, reputadas e inexpugnáveis. Atrás deles, as mulheres que os substituem para trabalhar nos campos são desafiadas pelas notícias da fronteira. Durante vários meses, os combatentes permanecem com suas armas a seus pés. O soldado e escritor Claude Jamais inventa uma nova expressão, a guerra rara. É uma guerra rara, sem hostilidade. Nada, certamente nada, já que o estado de guerra foi oficialmente declarado. Nem um golpe de canhão, nem um único tiro, nem um único golpe, de forma alguma. Alguns oficiais, como o general Lafargue, estão preocupados. Nossas unidades entram em ação sem um objetivo definido. Elas se aproximam para ficar de guarda, esperando permissão para relaxar. Esses temores são justificados. 10 de maio de 1940. Hitler lança a Blitzkrieg. A guerra está clara para o Ocidente. Um ataque maciço, concertado há muito tempo. O exército alemão contorna a linha Maginot e avança para o norte da França. Os aliados são surpreendidos. O soldado alemão Hans Gotthard escreve para sua esposa: minha querida esposa, como posso descrever o que vi? De todos os lados, adivinhávamos o avanço de nossos exércitos. Ouvíamos constantemente os tiros, acompanhamos as explosões. Em poucos dias, a marinha alemã derrotou os aliados. Depois de uma guerra rara, ela desapareceu. Os erros do Estado-Maior reforçam o pânico. Os aviões franceses são tão numerosos quanto os alemães, mas são reduzidos na linha de frente. A aviação desaparece em poucos dias. Nas ruas do norte e do oeste, os soldados franceses sofrem com o barulho do compressor alemão. Jean Cazin, 87º Divisão de Infantaria. Há 2 dias, os Boches estão atacando com opinião. Eles são jovens que chegam da Bélgica. Somos um bando sem defesa graças aos aviões. A poucos quilômetros dali está o artilheiro René Chal. Ouvimos os tanques chegando. Os aviões estão sempre sobrevoando, jogando suas bombas e mitralizando em seguida. É o único que pode. Os navios pelos quais passamos estão pegando fogo. Ouço os oficiais chorarem como crianças. Mais de 100.000 franceses morrerão em combate. Quase 2 milhões serão prisioneiros. Em Dunkerque, mais de 340.000 homens dos exércitos britânico e francês são forçados a deixar a França. Peter Zuff é um dos primeiros soldados alemães a chegar à praia. É difícil descrever o pânico dos britânicos. Imagine uma imagem de caos total nas praias. Armas e metralhadoras abandonadas. Inúmeros veículos e tanques. Com a queda de Dunkerque, toda a costa francesa e belga está em nossas mãos. Após a derrota do exército britânico, a França foi deixada sozinha. Hans Bagua, o piloto de Hitler, registra a chegada triunfal do Führer à França. Soldados da frente ocidental, vocês não me decepcionaram. A estratégia mais imprudente de toda a história da guerra foi possível graças à coragem inigualável de vocês. Nossa vitória é para nossos inimigos uma lição de história.
22 de junho de 1940. Os franceses se rendem formalmente. No entanto, para alguns soldados alemães, o preço da vitória é muito alto. Soldado Hans Cotter, minha querida esposa. Estou terrivelmente chocado. Nossos soldados agem de forma infantil e cruel. Já posso imaginar os discursos empolgados em casa quando vencermos esta guerra. Eles falarão sobre nossa liderança e o espírito das tropas. Devo lhe dizer que é tudo mentira. Nós apenas teremos vencido. Obrigado, nossa maldade. Nossos exércitos agora se comportam com crueldade infantil. Quando vencermos a guerra, imagino todos os discursos entusiasmados que nos darão direito sobre as qualidades do Estado-Maior e o moral dos exércitos. Mas nada é mais falso. Se vencemos, não foi apenas por nossa crueldade. É com grande pesar que lhes digo hoje que devemos parar a luta. Ontem à noite falei com o adversário. Em 17 de junho de 1940, o novo chefe do governo, General Pétain, se dirige aos franceses. Ele vai exigir o armistício de Hitler. O exército alemão entra em Paris. O comissário de polícia, Fernand Dupuy, testemunha as primeiras horas da ocupação. As primeiras divisões nazistas aparecem na estrela. Aqui estão eles, aos nossos olhos, esses famosos soldados alemães, em sua maioria loiros, com barba feita e uniformes esverdeados. Alguns espectadores parecem irritados com o espetáculo. Os anos negros começaram. A romancista Simone de Beauvoir. Foi um inferno. A vitória estava inscrita em cada olhar alemão. Cada olhar francês era uma derrota gritante. 6 horas da manhã de 28 de julho, Hitler entra na capital francesa derrotada. Em apenas 6 semanas de combate heróico, nossos soldados acabaram com a guerra na frente ocidental. Sua façanha entrará para a história como a vitória mais gloriosa de todos os tempos. Ordenei que as bandeiras fossem hasteadas em todo o Reich e que os sinos fossem tocados por 7 dias. Somente a Grã-Bretanha está no caminho do domínio total de Hitler na Europa. Uma semana depois, ele retorna a Berlim. Centenas de milhares de pessoas saem às ruas para recebê-lo. Ele faz uma nova oferta de paz à Grã-Bretanha. O Sr. Churchill deve depositar sua confiança em mim. Se essa guerra continuar, ela terminará com a destruição completa de uma de nossas duas nações. Sei que será a Grã-Bretanha. Esse é outro apelo à sanidade. Winston Churchill recusa a oferta. Eu sabia o que era o nazismo. Disse a mim mesmo que não deveria tolerar isso em nossa casa. Decidi continuar a luta em qualquer lugar. Ouvi de Gaulle e disse a mim mesmo: este é o caminho a seguir. De volta da campanha francesa, Hitler é recebido por milhares de alemães que o aplaudem. Ele renova sua oferta de paz ao primeiro-ministro Winston Churchill. Os britânicos precisam me ouvir. A prosa da guerra trará a destruição total de uma de nossas duas nações. Mas sei que será a Grã-Bretanha que desaparecerá. Uma última vez ele está certo. Winston Churchill rejeita essa oferta. A Inglaterra começa. Hitler sabe que seus pilotos terão que eliminar a RAF antes de qualquer possível invasão. Desta vez, eles enfrentam um inimigo formidável. Piloto de caça, Ulrich Steinmar. Informo que abati meu quarto Spitfire, mas perdi um excelente piloto. Anteontem, tivemos mais 3 baixas. Meu ala também foi abatido. Restam apenas 12 membros da antiga tripulação. Os britânicos têm um novo motor em seu Spitfire e mal conseguimos acompanhá-los. Uma semana depois, Ulrich Steinmar é abatido sobre o solo britânico. Quando Churchill ordena o bombardeio das cidades alemãs, Hitler se esquece das forças aéreas e ordena um ataque às pessoas em Nips. Se a RAF lançar 2.0 ou 4.000 bombas, nós lançaremos 200.000 ou 400.000, até mesmo 1 milhão de bombas em uma única noite. Os pilotos de Hitler bombardeiam a Grã-Bretanha dia e noite. Nos 9 meses seguintes, eles capitulam. A Luftwaffe está começando a sofrer pesadas baixas. Peter Stamm,
piloto de caça-bombardeiro. 16 de outubro. Nossas perdas foram 4 bombardeiros e suas tripulações. Foi um duro golpe. E amanhã, o comunicado oficial dirá que nossos corajosos pilotos infligiram danos devastadores a alvos vitais e que nossas baixas foram mínimas. Nossos homens estão a ponto de perder a coragem. Em maio de 1941, Hitler já havia perdido a Batalha da Grã-Bretanha. Pela primeira vez, ele acerta em cheio. Não sou um homem que desiste da batalha depois que ela começa. Provei isso durante toda a minha vida e provarei isso a Churchill. Nas novas províncias orientais de Hitler, a vitória trouxe consigo um regime brutal. Os poloneses têm um fino verniz germânico, sob o qual se esconde algo repugnante. Os judeus, os seres mais repugnantes já imaginados. Se a Polônia tivesse resistido mais tempo, tudo estaria infestado de piolhos. O que é necessário aqui é a maldura e o autoritarismo. Hitler exige que todos os judeus sejam marcados com uma braçadeira especial. Eles são agrupados e forçados a viver em guetos. O maior desses guetos fica na antiga capital polonesa de Varsóvia. 400.000 judeus estão confinados dentro de seus muros. Mary Beck, 17 anos de idade. Há cada vez mais pessoas no gueto. Há um fluxo constante de novos refugiados. As pessoas vestidas com trapos e descalças têm a aparência trágica de quem está morrendo de fome. Só a fome mata de 40 a 50 pessoas todos os dias. Vi uma garotinha chorando. Ela olhou para mim com seus olhos azuis e disse: "Estou com fome. Por que ninguém nos ajuda? Por quanto tempo eles vão nos manter aqui?" Joseph Goebbels, o Führer, profetizou que, se os judeus desencadeassem uma nova guerra mundial, seriam aniquilados. A Segunda Guerra Mundial estourou. O extermínio dos judeus é sua consequência necessária. A solução final de Hitler já começou. Ela deve ser implementada em toda a Europa ocupada, especialmente na França. Em trens de mercado como este, mais de 70.000 judeus foram deportados para os campos de concentração de Hitler com o apoio das autoridades francesas. 2.500 deles retornarão dos campos. Desde outubro de 1940, Marechal Pétain escolheu uma linha de colaboração com Hitler. A França aceitou fazer parte da nova Europa, com a qual os nazistas sonhavam. A França foi dividida em duas. O regime de Vichy manteve o controle da Zona Livre no sul. Os nazistas ocuparam o norte e a fachada do Atlântico. Eles se comportam como vencedores. Por meio de suas permissões, eles filmam a França como gostariam de vê-la, como uma nação subjacente e como anfitriã. O exército de Hitler aprecia a boa sorte de viver à maneira francesa, mas a realidade é mais sombria. O escritor Jean Guéhenno: o ar está se tornando cada vez mais irrespirável. Em alguns bairros, a polícia bloqueia as ruas. Judeus são presos. Os comunistas são alvejados. Somos ameaçados de morte. O ocupante semeia o terror. Jovens combatentes da resistência são enforcados em seus vilarejos no Midi. Todos os dias ficamos sabendo de novos horrores. Após sua derrota nas mãos da RAF, Hitler abandona seus planos de invadir a Inglaterra. Ele prepara a estratégia para uma nova guerra, desta vez contra seu aliado, a União Soviética. General Halta, chefe do Estado-Maior-Geral. O Führer diz que se conseguirmos derrotar a Rússia, a última esperança da Inglaterra não existirá mais. Ele acredita que uma campanha contra a União Soviética será uma brincadeira de criança. Alguns dos generais de Hitler começam a questionar sua liderança. General Varlaman, chefe de operações. Isso significa que estamos provocando uma guerra em duas frentes, algo que tivemos a sorte de evitar até agora. O que precisamos é de alguém que enfrente o Führer, mas não há ninguém que se atreva. Uma guerra para acabar com o comunismo tem sido o sonho de Hitler há 20 anos. O comunismo é uma enorme ameaça ao nosso futuro.
Devemos esquecer qualquer ideia de camaradagem entre soldados. Esta será uma guerra de extermínio. Amanhecer, 22 de junho de 1940. Mais de 3 milhões de soldados alemães cruzam a fronteira com a União Soviética. O tratado de paz entre Hitler e Stalin é rompido. Começa a Operação Barbarossa. Karl Fuchs é um artilheiro da 7ª Divisão, Paufen. A guerra não é tão ruim quanto parece. Há russos em retirada por toda parte. Ontem, destruí um tanque russo. Se eu destruir outro, receberei minhas primeiras divisas. Aqueles porcos bolcheviques vão descobrir quem está no comando aqui. Gostaria que você pudesse me ver agora, todo bronzeado pelo sol. Todos nós acreditamos em uma vitória antecipada. Um oficial do 105 Batalhão da Polícia Militar escreve para casa: Prezada Hannah, o número de prisioneiros que fazemos está aumentando a cada dia. Nosso batalhão precisa cuidar de nós. De vez em quando atiramos em alguns deles. Se pensarmos no fato de que esses homens mataram soldados alemães, não será tão difícil para você atirar. Por favor, não leia isso para o nosso filho. Quando esta guerra terminar, mais de 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos terão sido mortos. 26 de agosto de 1941, Hitler visita a Frente Oriental. Com o Exército Vermelho em retirada total e grande parte do interior da União Soviética em seu poder, seus planos para a criação de um Império Oriental começam a tomar forma. A Rússia é para nós o que a Índia é para a Inglaterra. Esperemos que o povo alemão entenda o que esse território significa para o nosso futuro. Aprendamos com os britânicos que se trata da divisão de um grande bolo que primeiro governaremos e depois administraremos. E finalmente vamos explorá-lo. Mas Hitler e seus generais não conseguem derrotar o Exército Vermelho antes do início do rigoroso inverno russo. Eles são forçados a interromper a Operação Barbarossa. Então, em 7 de dezembro, Hitler recebe a notícia de que seus aliados, os japoneses, bombardearam Pearl Harbor. Adolf Hitler se vê diante de um novo inimigo, os Estados Unidos. Nenhum poder nos fará tremer. Sou o Führer de um Reich que durará 1000 anos. Churchill e Roosevelt estão sentados em seu mundinho plutocrático. Nos bastidores, os judeus mexem seus pauzinhos. Eu sou puxado por meu povo. Quando o inverno termina, Hitler lança uma nova ofensiva. Ele está convencido de que o Exército Vermelho está à beira da desintegração. Tenente Wilhelm Prula, estamos de volta ao nosso elemento. Somos nós que estamos tomando a iniciativa, Herr Stalin. Você e suas feras serão capazes de nos deter. O rugido ao nosso redor é ensurdecedor, estrondoso, explosão após explosão, um inferno sem fim. A terra está coberta por uma densa névoa. Agradecemos a Deus por esta guerra não estar sendo travada em solo alemão. Quando os alemães chegam ao rio Volga, Hitler ordena a captura de Stalingrado. Seus soldados estão, naquele momento, a cerca de 1.600 quilômetros de casa e perigosamente expostos. Quando seus generais sugerem uma retirada, Hitler os confronta. Você acha que pode me ensinar o que os homens pensam na frente de batalha? Onde vocês estavam na Primeira Guerra Mundial? Exijo de vocês a mesma coragem que exijo dos soldados na linha de frente. As ordens de Hitler são de não recuar. 3 meses depois, o Exército Vermelho cerca e encurrala 250.000 soldados alemães em Stalingrado. Na Alemanha, o Natal está sendo preparado. Algumas famílias de soldados em Stalingrado recebem notícias sobre os novos aviões. O soldado Werner Bunnemann escreve: Meu querido filho, espero que este seja o último Natal que você comemora sem mim. Os russos nos deram um duro golpe. Está fazendo menos de 30 graus aqui. Estaríamos melhor no calor. Espero vê-lo na próxima vez. De longe, seu pai, Werner.
5 semanas depois, 9.000 soldados alemães que sobreviveram ao cerco de Stalingrado se rendem. 80.000 morrerão em centros de prisioneiros soviéticos. O soldado Werner Bulimann é um deles. A guerra de Hitler tira cada vez mais vidas alemãs. Até mesmo idosos e crianças são chamados a lutar pela pátria. Diário de Wolfgang Findeisen, 15 anos de idade. Substituímos os homens para que eles possam ir para o fronte. Até agora, essas metralhadoras eram operadas por soldados. É muito emocionante. Gosto muito mais disso do que da escola. Agora estamos de plantão 24 horas por dia. Não somos mais meninos, agora somos homens. A pátria de Hitler está sendo atacada pelo ar. Os aliados começaram a bombardear as cidades alemãs. No dia 27 de julho, 700 bombardeiros britânicos estão em sua mira Hamburgo. O bombardeiro de Hamburgo, Hans Brunswig, registra a tempestade de fogo. O fogo se alastra como uma tempestade. O calor é insuportável. As pessoas estão deitadas no chão nas ruas. Eu tento ajudá-las, mas elas já estão mortas. As ruas de Hamburgo estão repletas de cadáveres. Muitos deles estão tão carbonizados que não passam de esqueletos. E alguns foram reduzidos a pequenos montes de cinzas. Mais de 40.000 pessoas morrem somente em Hamburgo. Os conselheiros de Hitler querem que ele visite as ruínas da cidade para levantar o moral da população. Albert Speer, ministro de Armamentos. Tentei convencer Hitler em várias ocasiões. Goebbels tentou lhe apresentar a mesma ideia, mas sem sucesso. Ele até falou com inveja da atitude de Churchill. Quando penso no valor de propaganda de uma visita como essa, disse ele, Hitler ainda está escondido em seu bunker de comando na frente oriental. Se os alemães não forem mais fortes e não estiverem mais preparados para o sacrifício, se não estiverem dispostos a derramar seu próprio sangue por uma existência melhor, então eles merecem morrer. Eles merecem ser aniquilados por uma potência mais forte. Se esse for o caso, não derramarei uma lágrima por isso. Escondido nas florestas da Alemanha Oriental está o quartel-general secreto de Hitler. O Wolfslair é um enorme complexo de edifícios camuflados e bunkers subterrâneos. Hitler conduz a guerra a partir desse local. Sua saúde começa a falhar. Ele tem problemas cardíacos e mostra os primeiros sinais da doença de Parkinson, General Heinz Guderian. Hitler envelheceu muito desde a última vez que o vi. Suas costas estão arqueadas, seu pulso treme e seus olhos não têm mais o brilho de outrora. Ele perde a paciência facilmente e suas ações e palavras são imprevisíveis. Aliado de Hitler, o ditador fascista romeno, Marechal Antonescu, o visita para discutir a escalada da guerra e sua situação. Madrugada de 6 de junho de 1944. Os aliados iniciam a invasão da França, controlada pelos nazistas. Dia D. Quando Hitler fica sabendo do fato, fica muito feliz. As notícias não poderiam ser melhores. Se não tivéssemos deixado a Grã-Bretanha, não teríamos sido capazes de alcançá-los. Agora estamos com eles onde podemos destruí-los. Os aliados já dominaram as tropas alemãs e avançaram para o interior. Soldado Robert Vox. Tínhamos apenas armas de infantaria. Não tínhamos nem mesmo uma bazuca. E estávamos com pouca munição. Os americanos estavam certos. Eles nos jogaram panfletos em alemão que diziam: atacados de frente, sem possibilidade de retirada e abandonados por Hitler. E é por isso que temos que acabar com eles. Na noite de 6 de junho, 7.000 soldados aliados morreram, incluindo Marcellus Labine. Mas os exércitos aliados agora impõem seu ritmo às tropas de Hitler. O território francês é submetido a um pesado bombardeio. 20.000 civis morreriam sob as bombas. Uma garotinha de 12 anos de idade, Rejane Leproust, anota suas impressões em um cartaz da escola. Um violento bombardeio nos acorda. Tudo vibra.
Temos a impressão de que a igreja vai desmoronar. É impressionante. O interior da casa não existe mais. Apenas a alvenaria resistiu. Mamãe diz que viemos aqui para procurar a morte, mas alguns dias depois, quando ela vê o primeiro soldado aliado, Rejane grita. Em algumas semanas, a esperança muda de lado. Na Alemanha, é transmitida a notícia de que uma bomba explodiu no Covil do Lobo, o quartel-general de Hitler. Um grupo de oficiais do exército estava planejando secretamente sua queda. Hitler escapa por pouco. Agora eu tenho a prova. Toda a equipe geral está contaminada, que vem sabotando meu trabalho há anos. Agora sei por que meus grandes planos falharam. Eles me traíram. Hitler ordena a prisão imediata de 5.000 pessoas. 200 são executadas. Com seu império ameaçado por todos os 4 lados, Hitler deposita toda a sua fé em uma nova arma. Por mais de 12 anos, em um local secreto no norte da Alemanha, uma equipe de cientistas nazistas vem testando um míssil balístico de alcance em arco. Eles gravaram um filme colorido de seu primeiro lançamento bem-sucedido. O chefe da equipe de pesquisa, Major-General Walter Thorberger, mostra o filme a Hitler. Mostra-o a Hitler. Um brilho estranho e fanático iluminou os olhos de Hitler. "O que eu quero é aniquilá-los", bradou ele. Percebi que ele esperava que essa nova arma fosse um ponto de virada na guerra. Nosso míssil foi renomeado para V2, a arma da vingança. 1.300 foguetes V2 foram disparados contra Londres. Eles mataram quase 3.000 pessoas. Nada parecido com a aniquilação exigida por Hitler. Os aliados começam a cercar a terra natal do Führer. Hitler continua dizendo ao seu povo que a guerra pode ser vencida, mas em particular, ele é um homem diferente. Eu sei que a guerra está perdida. A superioridade do inimigo é muito grande. Fui traído. Eu deveria me matar. Mesmo assim, nunca capitularemos. Podemos cair, mas levaremos o mundo conosco. 11 de abril de 1945. Os aliados chegam a Buchenwald, um dos mais de 1.000 campos de concentração de Hitler. O do Dietmar é um dos poucos sobreviventes. A situação em Buchenwald havia atingido o auge do horror. As pessoas estavam morrendo de fome. Alguns dos que ainda conseguiam se mover desmaiavam e morriam. Havia montanhas de cadáveres. O crematório e o pátio estavam repletos de esqueletos. O general de Gaulle está em Paris, mas a guerra está quase no fim. A luta agora é em solo alemão. Hitler repete obstinadamente para seu povo que pode vencer a guerra. Em particular, no entanto, ele é um homem furioso. Sei muito bem que perdemos a guerra. A superioridade do inimigo é impressionante. Eu fui preso. Eu deveria ter uma bala em minha cabeça. Mas eles nunca se renderão a nós. Se tivermos que ceder, o mundo inteiro cederá conosco. Em 11 de abril de 1945, mais de 2 meses após a libertação de Auschwitz pelos soviéticos, os aliados entram em Buchenwald. Esse é um dos 1.000 campos de concentração da máquina de morte nazista. O do Dietmar é um dos pobres sobreviventes. Em Buchenwald, chegamos ao fundo do poço do horror. As pessoas morriam de fome. Aqueles que ainda tinham forças para sair caíam das enchentes. Havia montanhas de corpos. O crematório e o tribunal estavam envoltos em cadáveres. Ainda posso ouvir meus amigos mortos. Se você sobreviver, não se esqueça de contar ao mundo sobre nosso destino. Jamais me esquecerei. Os americanos reuniram os habitantes da cidade vizinha e os forçaram a testemunhar os horrores que haviam sido cometidos em seu nome. Renata Simon, 18 anos de idade. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Eles haviam empilhado os corpos dos mortos. O cheiro era insuportável. Eu não conseguia nem olhar, mas um soldado americano gritou para mim: "Você, Hitler Fräulein, olhe para isso." Os nazistas assassinaram 6 milhões de judeus. Janeiro de 1945. O Exército Vermelho chegou ao rio Oder,
a 80 quilômetros de Berlim. De seu bunker sob o centro da cidade, Hitler ordena que todos os homens em boa saúde defendam Berlim. Todos os soldados devem cumprir seu dever. Qualquer um que não o fizer é um traidor. Prenda e execute imediatamente qualquer pessoa que lhe der uma ordem de retirada. A causa alemã está fadada ao fracasso. Para cada soldado alemão, há 5 soldados inimigos. Em 21 de abril, os russos entram em Berlim. Com um número de mortos até o momento de mais de 20 milhões de soviéticos mortos na guerra, o Exército Vermelho permite que seus soldados comemorem. Hildegard Christoph, 24 anos. Os russos chegaram. Não tínhamos permissão para trancar as portas de nossas casas. Com a metralhadora apontada, eles nos levaram para uma casa vazia. Eles também haviam levado outras meninas. Essas feras nos estupraram várias vezes durante toda a noite. Eles eram um batalhão. Ao amanhecer, eles desapareceram. Esclarecemos nossas famílias da melhor maneira possível. Muitas cometeram suicídio. 2 milhões de mulheres alemãs foram estupradas. O bunker subterrâneo de Hitler é descoberto entre as ruínas da chancelaria nazista. Ninguém estava lá. Depois de finalmente se casar com sua amante, Eva Braun, Adolf Hitler comete suicídio. Para escapar da humilhação da rendição, minha esposa e eu decidimos fugir. Queremos ser cremados imediatamente. Tudo o que eles encontram são alguns ossos carbonizados. A guerra de Hitler finalmente terminou. Edelgard Seidel, estudante de 17 anos. Nós acreditávamos na vitória. E agora este é o fim. Hitler é responsável pela destruição de nossa nação. Sempre teremos de viver com essa vergonha. Na Europa, 50 milhões de pessoas morreram. Antes de se suicidar, Hitler escreveu suas últimas palavras. Não é verdade que eu ou que qualquer outra pessoa na Alemanha quisesse ir para a guerra. Os únicos culpados são os judeus. Eu morro feliz, consciente de nossas infinitas conquistas e de minha extraordinária contribuição para a história da humanidade. Entre a comédia e o abismo, nasce a necessidade de entendermos o fascismo em sua essência, e não apenas como insulto jogado nos debates atuais. O que é o fascismo? Você já reparou que a palavra fascista aparece em todo canto? Na internet, em debates políticos, até como insulto rápido. Mas o que realmente significa ser fascista? Para entender, a gente precisa ir além do xingamento vazio e encarar a história de frente. O fascismo nasceu no caos. Final da Primeira Guerra Mundial, 1918. A Europa estava em ruínas. Impérios desmoronaram, economias quebradas, desemprego em massa, medo do comunismo crescendo depois da Revolução Russa. Nesse cenário, uma ideia ganha força: restaurar a ordem através de um Estado forte, liderado por um homem carismático que promete resolver tudo com autoridade absoluta. Esse homem foi Benito Mussolini na Itália em 1922. E foi daí que surgiu o nome: fascismo. O termo vem de fasces, um símbolo romano, um feixe de varas amarradas em torno de um machado. A mensagem era clara: sozinho, o indivíduo é frágil. Unido, sob disciplina, ele é forte. Só que no fascismo, essa união não é voluntária, é imposta. O indivíduo desaparece, o Estado controla tudo. Mas atenção, o fascismo não é só um regime histórico que ficou no passado. Como lembra Umberto Eco, ele é um fascismo eterno. Pode voltar sob novas roupas, mais discretas, mais sutis. E volta sempre que aparecem certas marcas. Quais? Medo do diferente. O fascismo precisa de um inimigo. Estrangeiros, minorias, ideias novas, oposição ao pensamento crítico. Questionar é perigoso. Pensar demais é sinal de fraqueza, culto ao líder.
Um homem apresentado como salvador, acima das leis e das instituições. Nacionalismo extremo. A nação como mito, como corpo único. O cidadão existe apenas para fortalecê-la. Tradição rígida. Papéis fixos. Homens na guerra, mulheres na maternidade. Nada de mudanças sociais, machismo e repressão da sexualidade. A virilidade exaltada, a sensibilidade ridicularizada, propaganda constante, discursos simples, repetidos, emocionais. O objetivo não é convencer pela razão, mas mobilizar pelo instinto. Estado totalitário. Nada fora do Estado, nada contra o Estado, nada acima do Estado. E aqui está a armadilha. O fascismo não precisa aparecer com símbolos óbvios, como camisas negras marchando nas ruas ou campos de concentração sendo anunciados. Ele pode nascer em pequenas concessões, na aceitação de um discurso de ódio, na normalização da censura, no desprezo pela diversidade, na ideia de que precisamos de um homem forte no poder para resolver tudo. Historicamente, o fascismo não ficou restrito à Itália. Ele inspirou o nazismo de Hitler na Alemanha, regimes autoritários em Portugal, Espanha e até teve ecos no Brasil com o Estado Novo de Getúlio Vargas. Sempre se apresentando como solução para crises, mas sempre corroendo a democracia por dentro. Agora, a pergunta central: por que o fascismo é perigoso? Porque ele destrói a liberdade em nome da ordem. Ele sufoca a democracia em nome da autoridade. Ele transforma cidadãos em peças de um mecanismo que serve ao poder de poucos. É um sistema que promete grandeza, mas entrega repressão. Ser fascista hoje não significa vestir o uniforme de soldado italiano dos anos 20. Significa reproduzir essas mesmas atitudes. Exaltar a violência, odiar a diferença, venerar líderes autoritários, aceitar que o Estado mande em tudo. É por isso que você não deve cair nessa armadilha. Porque o fascismo não é apenas antidemocrático, ele é antissocial, anti-humano. Humberto Eco nos lembra, o urfascismo, o fascismo eterno, ainda está ao nosso redor, às vezes em trajes civis. Nosso dever é desmascará-lo e apontar o dedo para cada uma de suas novas formas, todos os dias, em qualquer lugar do mundo. Então, da próxima vez que ouvir essa palavra, fascismo, lembre-se, não é só um insulto, é um alerta. Um lembrete de que a liberdade nunca está garantida e que o maior perigo não é o fascismo declarado, mas o fascismo disfarçado. Mein Kampf. Poucos o leram de fato, milhões o receberam. No início foi ignorado, visto como delírio de um homem frustrado. Mas com o tempo, cada página se tornou profecia. Era um mapa do ressentimento, um aviso ignorado que se cumpriu tragicamente. A pergunta que fica: será que poderia ter servido de alerta? Ou será que só se tornou perigoso porque encontramos nele exatamente aquilo que muitos queriam ouvir? Roger Griffin o definiu como o mito do renascimento da nação. Stanley Payne como uma combinação de ultranacionalismo e populismo radical. George Moss mostrou o que o movia: paixões, símbolos, emoção coletiva. O fascismo não é apenas um sistema político, é mais emoção do que lógica. Ele fala de crise, de vitimização, de autoridade e choque. Promete cura para feridas invisíveis. Chaplin usava o riso para desmontar mitos. Hitler usava a força estética para escondê-los. Um falava com humanidade, o outro com ressentimento. Imagine a Europa de 1919. Ruínas, inflação, desemprego, feridas abertas pela Primeira Guerra. As antigas promessas falharam. O liberalismo parecia frágil, o conservadorismo impotente, o comunismo ameaçador. Nesse vácuo, o fascismo surgiu como uma quarta via. Não como uma teoria refinada, mas como resposta visceral ao medo. O medo do estrangeiro, o medo da decadência, o medo de perder identidade.
E assim, milhões viram nele não o perigo, mas a promessa de ordem, destino e grandeza. O fascismo transformou a política em espetáculo. Marchas, bandeiras, arquitetura monumental, o culto ao líder. Uma religião política com rituais, dogmas e símbolos. No cinema, Leni Riefenstahl ergueu a imagem do Führer como um semideus em O Triunfo da Vontade. Chaplin respondeu em O Grande Ditador, desmontando o mito ao transformá-lo em bufão. De um lado, propaganda. Do outro, resistência estética. 2 cinemas, 2 armas. Chaplin ridicularizou o ditador, mostrando sua fragilidade escondida sob a farda. Mas a tragédia é que milhões acreditaram no mito e não na sátira. Aqui está a lição mais sombria. O fascismo não precisa ser lógico, precisa ser sentido. E quando sentimos mais do que pensamos, abrimos espaço para ele florescer. O que nos protege hoje? A memória ou o esquecimento? O fascismo não nasce da razão, mas do sentimento. E o perigo maior não está apenas no passado, está no presente. Porque o próximo culto ao líder pode já estar entre nós, rindo da nossa distração. Você já parou para pensar no poder do riso e no poder do ódio? Um simples gesto cômico pode desarmar um império, mas também pode custar a vida de milhões. No auge da Segunda Guerra, Charlie Chaplin subiu ao palco das telas e fez o que ninguém ousava. Transformou Hitler em piada. Enquanto isso, nas páginas de Mein Kampf, Hitler transformava seu ressentimento em uma doutrina de poder. 2 homens, 2 discursos, 2 armas. E uma mesma pergunta. Como o riso pode enfrentar uma ideologia construída sobre ódio e ressentimento? O fascismo não nasceu como uma palavra maldita. Ele nasceu como promessa de ordem, como a ilusão de uma nova era, uma redenção para povos humilhados pela guerra e pela crise. Chaplin enxergou o ridículo por trás da farda. Hitler, ao contrário, usou a farda para esconder seu ridículo. E aqui está o dilema que nos assombra até hoje. O fascismo não se apresenta como monstro. Ele se veste de esperança. Ele fala de futuro. Ele promete grandeza. E quando percebemos, já é tarde demais. Hoje, a palavra fascista é usada em qualquer discussão, como insulto barato, como etiqueta vazia. Mas se tudo é fascismo, nada é fascismo. Por isso precisamos voltar às origens. Precisamos entender o que essa força realmente significa, não como rótulo, mas como fenômeno. E aqui está a chave. O fascismo não é apenas um sistema político, é um estado emocional coletivo, um delírio de unidade, uma febre que toma conta de sociedades cansadas de dúvida e fragilidade. E para compreendê-lo, precisamos caminhar entre 2 extremos. O riso que revela a farsa e o ódio que transforma a farsa em tragédia. Entre Chaplin e Hitler, entre o palco e o abismo. Chaplin escolheu a sátira. A arma dele era o riso. Em O Grande Ditador, Hitler vira uma marionete patética, um homem pequeno perdido em gestos grandiosos. Era a exposição do ridículo. A lógica era simples. Se você ri de um tirano, ele perde o poder mágico que exerce sobre as massas. Mas a história nos mostra que não foi suficiente. Do outro lado, Hitler não aceitava ser ridicularizado. Ele construiu sua imagem sobre a estética da grandeza. Marchas coreografadas, bandeiras imensas, multidões uniformizadas, um teatro de poder que parecia infinito. O fascismo sempre soube que não basta dominar pela força, é preciso seduzir pela estética. E aqui está a contradição. Quanto mais Hitler se esforçava para parecer sobre-humano, mais se aproximava de uma caricatura. O bigode, os gestos exagerados, a retórica quase histérica, tudo lembrava uma performance grotesca. Chaplin viu isso antes de todos, mas o ridículo não salvou a Europa, porque para milhões, aquele palhaço trágico parecia um profeta.
E a pergunta que precisamos enfrentar é: como multidões inteiras se deixam conduzir por um homem que objetivamente parecia ridículo? A resposta está no livro que deveria ter servido como alerta: Mein Kampf. Ali, página após página, Hitler já anunciava ódio, ressentimento e perseguição. Não era metáfora, não era exagero. Era um manual. E o mundo ignorou. O fascismo tem esse poder: transformar ressentimento em mito. Prometer um renascimento nacional, uma palingenesia, o termo usado pelo historiador Roger Griffin para definir o coração do fascismo. Não se trata apenas de política, mas de um delírio coletivo de renascimento. Uma fé de que, por meio do líder, a nação poderá renascer das cinzas. É aqui que a estética se torna letal. O fascismo não convence pela lógica. Ele mobiliza sentimentos, crise, ressentimento, medo, ódio, desejo de comunidade, culto à autoridade. Stanley Payne mostrou como o fascismo se organiza. Mobilização em massa, culto ao líder como Messias, violência como terapia social, símbolos como religião. Tudo isso estava ali, tanto nos comícios nazistas quanto nas páginas de Mein Kampf. E o mais perturbador é que não se tratava de um segredo. Estava escrito, estava encenado, estava sendo aplaudido. O fascismo é perigoso porque é ao mesmo tempo ridículo e letal. Chaplin mostrou o ridículo, mas não conseguiu deter o letal. Hitler encarnou o letal, mesmo sem nunca deixar de ser ridículo. E se hoje a palavra fascista virou insulto barato, isso só serve para esconder a essência. O fascismo não é uma ideia qualquer. É a ideologia mais destrutiva do século XX. E ainda respira. Por isso, rir é necessário, mas compreender é vital. Em 1924, na prisão de Landsberg, Hitler não tinha multidões, não tinha palanques, não tinha bandeiras tremulando. Ele tinha apenas silêncio e rancor. Foi nesse silêncio que nasceu Mein Kampf, não como tratado político sofisticado, mas como desabafo de ressentimento. Um manifesto escrito por um homem derrotado, amargurado, convencido de que sua desgraça era culpa de inimigos invisíveis. Página após página, ódio travestido de visão. E ali estava desenhado o futuro. A guerra racial, o mito do inimigo, o sonho de poder absoluto. A ironia é cruel. Quase ninguém lia o livro de verdade. As tiragens foram imensas, milhões de exemplares distribuídos. Muitos recebiam como presente de casamento, enfeite de prateleira, símbolo de lealdade ao regime. Mas poucos o abriram. Era maçante, repetitivo, mal escrito. E exatamente por isso foi subestimado. Quem poderia levar a sério um texto tão confuso? Mas esse desprezo foi o primeiro erro. Ignorado como literatura, tornou-se profecia política. O que parecia delírio se transformou em programa. Cada ideia ali plantada encontrou terreno fértil em uma Alemanha ferida pela derrota na Primeira Guerra. O ressentimento virou combustível. O mito do inimigo, disciplina social. A promessa de grandeza, religião. E assim, o livro maldito cumpriu sua função. Não precisava ser lido, precisava ser cultuado. Era menos palavra, mais símbolo. E símbolos podem mover exércitos. A pergunta inevitável é: poderia ter servido de alerta? Sim, porque tudo estava escrito. O expansionismo, o antissemitismo, a crença no líder absoluto. Mas o mundo preferiu rir, preferiu ignorar, preferiu acreditar que aquilo era exagero de um agitador qualquer. E quando perceberam, já não era um livro. Era a realidade. Era uma nação inteira encenando ao vivo o roteiro de um ressentido. A tragédia do Mein Kampf não está apenas no que disse, está no que não ouvimos. O fascismo não chegou de surpresa. Ele anunciou sua chegada com todas as letras.
mas ninguém quis acreditar. E essa é a lição que atravessa o tempo. A indiferença diante do ódio é a sua maior arma. O que exatamente é o fascismo? Historiadores como Roger Griffin não o definem como uma simples ideologia, mas como um mito de renascimento nacional. A promessa de ressuscitar uma pátria humilhada, purificada pela disciplina e pelo sacrifício. Stanley Payne o descreve como um tripé: rejeição da democracia liberal, culto da unidade e da força coletiva, mobilização permanente em torno de um líder. George Mosse vai além. Mostra que o fascismo não é apenas uma ideia, é uma estética da emoção. Ele nasce do ressentimento, da crise, do medo de decadência. Alimenta-se de símbolos, de rituais, de um inimigo a ser odiado. O fascismo não convence pela lógica, mas pelo fogo emocional. Marcha, bandeira, canto, uniforme, mito. É por isso que Chaplin o ridiculariza com o riso, desmontando a máscara. E é por isso que Hitler o impõe com a força, transformando multidões em espelho de seu delírio. O fascismo é, no fundo, uma religião política. Não explica, não discute, convoca. Depois da Primeira Guerra, a Europa não era um continente. Era uma ferida aberta, ruínas, fome, economias quebradas, mas, acima de tudo, ressentimento. O liberalismo prometera liberdade, mas entregou desigualdade. O conservadorismo falhou em proteger tradições. O comunismo, com sua promessa de igualdade, trouxe medo do caos. Nesse vazio, nasce algo novo. Ou melhor, algo sombrio. A busca por uma quarta via. Nem esquerda, nem direita. Uma força que dizia: nós somos a ordem, a identidade, o destino. Era a cultura do medo que preparava o terreno. Medo do estrangeiro, medo da decadência, medo de que a comunidade se dissolvesse para sempre. E é nesse cenário que o fascismo aparece, não como argumento, mas como convocação. Não oferecia respostas, oferecia mitos. Não resolvia o medo, transformava-o em arma. O fascismo foi, acima de tudo, a promessa de um renascimento. Um povo que se levantaria das cinzas como se fosse escolhido pela própria história. O fascismo nunca foi apenas um projeto político. Foi uma religião sem deuses, onde a fé era substituída por símbolos, rituais e pelo culto ao líder. As marchas coreografadas, a arquitetura monumental, os uniformes que transformavam homens comuns em engrenagens de uma máquina maior. Tudo era calculado para produzir emoção. Não razão, não reflexão, mas pertencimento. O cinema tornou-se a arma mais poderosa. Leni Riefenstahl transformava desfiles em epopeias visuais. O líder deixava de ser humano para se tornar mito diante das câmeras. Mas houve resistência. Chaplin, em O Grande Ditador, respondeu com riso. Enquanto o fascismo usava a estética para cegar, Chaplin usava a comédia para despertar. Essa foi a batalha invisível. A manipulação contra a consciência, o espetáculo contra a reflexão. Chaplin fez o impensável. Transformou o ditador em piada. Reduziu o mito a um bufão, uma caricatura ridícula diante da câmera. Mas, fora das telas, a tragédia continuava. Enquanto alguns riam, milhões acreditavam. O mito que Chaplin destruía no cinema, Hitler reforçava nas praças, nos discursos, nas batalhas. E é nesse contraste que a pergunta se impõe. O que nos protege hoje? A memória ou o esquecimento? Porque a sátira desmonta o mito, mas o esquecimento permite que ele retorne. O fascismo não nasce da razão, nasce do sentimento, do medo, do ressentimento, do desejo por um salvador. E aqui está a provocação. E se o próximo culto ao líder já estiver entre nós, disfarçado de espetáculo, rindo da nossa distração? Se quiser compreender a história por trás do livro proibido que moldou uma era, Mein Kampf, a história do livro O Fascismo Eterno, de Umberto Eco, a saída não é para fora,
é para dentro.